Convido os irmãos a abrirem as Bíblias comigo em Gênesis capítulo 31. Faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 21. Gênesis 31, do verso 1 até o verso de número 21. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, junto do seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mudeu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza de Deus, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai, e Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus gracioso. Ó Deus, a Tua palavra ela está aberta diante de nossos olhos nesta manhã do Teu dia, santo dia. E te peço, ó Deus, neste momento, que o Senhor me use na pregação da Tua palavra, Pai. Ó Deus, aqueles que pregam devem depender do Senhor na pregação da Tua palavra, Senhor. Pois ainda há debilidades, Pai, e fraquezas naqueles que anunciam a Tua palavra. Rogo, ó Deus, a Ti, que o Senhor me conceda vigor, não somente físico, mas, sobretudo, Pai, vigor espiritual. E que a Tua palavra, ó Deus, seja proclamada com intrepidez e com ousadia, Senhor. E com clareza, Pai. E que o Teu nome, ó Senhor, seja glorificado
todo o teu povo edificado na tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós estamos então, mais uma vez, voltando os nossos olhos para a história do povo de Deus, como ensinada por Moisés no Antigo Testamento e como tem sido proveitoso nós aprendermos realmente daquilo que o Senhor tem a nos ensinar através deste texto tão antigo, mas também tão atual, tão antigo, mas também tão necessário para a nossa caminhada e para a nossa peregrinação aqui nesta vida. Peregrinos que somos nós, como era peregrino o povo do Senhor naqueles dias, como peregrino era o próprio Jacó, como nós temos visto nas exposições que nós temos tido a oportunidade de ouvir aqui toda manhã do Santo Dia do Senhor. E nós vimos como o Senhor Deus, Ele é aquele que tem sido com Jacó, apesar das suas fraquezas. Nós temos visto Jacó, um homem que em tantas ocasiões falhou, mas em tantos momentos também procurando caminhar segundo a vontade do Senhor. E nós vimos como o Senhor Deus, Ele realmente é aquele que era com ele e que o abençoara e que o fez um homem próspero e que fez com que ele adquirisse até mesmo riquezas através de um meio tão extraordinário como nós vimos na última exposição. Quando, ao negociar ali com o seu sogro, desejoso ele de voltar para o seu lar, eles então fazem um negócio que, ao olharmos para aquilo, nós pensamos, puxa vida, parece que Jacó ele não será tão beneficiado assim nessa empreitada, porque, afinal de contas, ele tenta pegar rebanhos e negócios com o sogro, mas ele justamente tem como seu salário ou pensa em ter o salário justamente daquilo que é bem improvável acontecer. Carneiros pretos, difícil acontecer. Malhados, outros manchados, não eram tão comuns naqueles dias. Mas ele diz, olha, este será o meu salário. É isto então que eu receberei. Então ele passa então a produzir ali, mas nós vimos como Labão maliciosamente tenta destruir tudo aquilo. Nós vimos como Labão, ele maliciosamente pega aqueles que seriam do salário de Jacó e, deixa bem distante dele. E pega o rebanho e deixa 3 dias de distância de Jacó. Mas nós vimos como o Senhor, apesar das ações que parecem um pouco cheias de superstição ali, naquele contexto, mas o Senhor ainda assim abençoou grandemente ao próprio Jacó. O Senhor foi com ele. E o Senhor tem sido com ele. E nós veremos aqui, inclusive, ainda nesta porção que nós estamos considerando agora no capítulo de número 31, como o Senhor realmente cuida daquele que é seu. E como o Senhor, Ele realmente cuida daqueles que são seus. E como o Senhor, inclusive, é aquele que orienta o seu povo em momentos e circunstâncias que são difíceis. Em momentos que nos conduzem a ter de tomar algum tipo de decisão. E uma decisão ela teve de ser tomada por Jacó. Jacó teve então de seguir o seu curso, ele teve então de seguir os seus caminhos. Mas então, quais foram as questões ou as coisas que aconteceram que conduziram Jacó a tomar a decisão de voltar para Canaã, para a sua terra? É interessante, meus irmãos, nós olharmos para esta porção porque nós veremos como nós devemos tomar, inclusive, decisões na nossa vida, na nossa caminhada e como isso deve acontecer. O texto no versículo 1 nos diz o seguinte, no capítulo de número 31. Então ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. E do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Notem então que Jacó, ele de alguma forma fica sabendo dos comentários daqueles que eram filhos de Labão e que eram também seus primos, né?
E estes estavam comentando algumas coisas por trás. Provavelmente essa informação chegou a Jacó de alguma forma, talvez através de terceiros. Eles não estavam juntos, eles estavam distantes. Mas aquelas informações chegaram ali aos ouvidos de Jacó. E o que é que eles falavam acerca de Jacó? Eles falavam que Jacó se apossou de tudo que era do pai deles. E então ele tomou toda a riqueza do pai. Vejam que eles passam a interpretar aquilo de uma forma como se Jacó pensasse assim, não, eu quero tomar mesmo e o meu propósito é tomar tudo do pai, e tomou. Como nós veremos mais à frente, Jacó mesmo vai reconhecer isto. O Senhor Deus foi quem tomou tudo de Labão, não o próprio Jacó. Mas eles tomados ali por ciúmes, tomados também por inveja, grandemente aborrecidos com aquilo que o próprio Jacó estava experimentando, eles ficam realmente grandemente indignados, vendo ele prosperar, enquanto seu pai estava indo à bancarrota, ele estava indo a uma situação realmente difícil, ficando ali sem os seus bens. Então, essa é uma das coisas que Jacó ele escuta, meus irmãos. E esta seria, então, uma das razões que conduziram Jacó a retornar para a sua terra, para a sua parentela. Mas não somente esta razão. Há uma outra razão. O versículo 2 nos diz: Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Então aqui está uma segunda razão. Ele contempla o rosto do seu patrão, tio e sogro. Ele contempla o rosto dele e vê que a face de Labão já não era a mesma. A face de Labão era favorável a Jacó anteriormente, mas agora já não é. Ele está insatisfeito com o que está acontecendo. Ele estava aborrecido com o que estava acontecendo. E isto estava estampado na cara dele. Jacó, ao contemplar, percebe: opa, tem coisa estranha aí. Cara feia nem sempre é fome. Esta era a ocasião ali. Era alguém que estava realmente aborrecido com a prosperidade de Jacó e também com a situação mais difícil, então, que ele estava caminhando e passando a experimentar. Então, notem que aqui começa a ter algum tipo de desconforto na relação. Já existia, né? Mas ainda mais se evidenciando isto. Uma coisa que estava bem no coração, mas vezes agora se manifestando em palavras por parte dos seus primos, manifestando-se no rosto desagradável de Labão para com Jacó, sendo esta a segunda razão. E então a terceira razão e última é o que encontramos no versículo 3, quando a palavra nos diz: e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então notem que há três razões. Pessoas falando mal, chateadas, um rosto que não aprova mais aquilo, e o Senhor então dizendo: sai daí, você deve ir embora. Meus irmãos, isto que aconteceu aqui era realmente algo que era necessário que acontecesse. Jacó, ele não estava mais agora numa situação assim tão desconfortável, não. Ele estava até numa situação, naquele contexto, até confortável, mas às vezes, meus irmãos, o Senhor, ele mexe circunstâncias, ele move situações, ele muitas vezes quer realmente que haja uma mudança. Havia a necessidade de uma mudança real na vida de Jacó e da sua família, e uma decisão, então, deveria ser tomada dele. Indicações haviam de que realmente já não dava mais para ele permanecer ali.
E às vezes, meus irmãos, isso acontece na nossa vida também, não é? Nós olhamos para o lado e então identificamos realmente situações desconfortáveis. Nós olhamos para o rosto de outras pessoas e percebemos que já não somos mais tão queridos assim. Parece que essas pessoas já não estão sendo tão favoráveis a mim. Nós olhamos para as circunstâncias e não é o caso talvez de Jacó aqui, mas às vezes uma situação muito difícil na vida. E então olhamos para aquilo e pensamos, e agora, será que é o momento então de mudar a minha vida, de fazer algo diferente, de partir para um outro lugar, de voltar para a minha terra? O que é que eu preciso fazer? Nós passamos a ficar numa situação em que passamos a refletir e a ter e tomar uma decisão. Muitas vezes, não é somente o desconforto que nos conduz, até mesmo uma situação confortável deve nos conduzir a pensar, talvez eu tenha de tomar uma decisão um pouco mais radical. Uma mudança de emprego, uma mudança de habitação ou de lugar onde moro, uma mudança em questões de relacionamento. Decisões, elas sempre surgem diante de nós. Devo sair desse emprego? Devo realmente procurar um outro lugar para trabalhar? Como é que fica? Será que eu devo fazer esse tipo de investimento ou não? Será que eu devo tirar o meu dinheiro que foi investido em tal coisa? Será? Então, questões como esta nós lidamos com frequência, não somente no que diz respeito a nós particularmente, mas a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor. Com quem devo casar? Será que é essa ou não? Enfim, decisões nós temos de tomar. E as circunstâncias externas, elas nos dizem realmente muitas coisas. Mas como veremos aqui, meus irmãos, na exposição, não é ela a medida certa e a regra que deve nos conduzir realmente como uma regra objetiva para as decisões. Mas aqui está Jacó. E muitas vezes nós nos encontramos em situações assim como a dele. Ele agora tem de realmente pensar no que ele fará, porque o que ele fará, meus irmãos, não envolve mais somente ele. E aqui fica uma coisa que nós devemos sempre entender. Tudo aquilo que nós decidimos fazer nunca é algo que vai trazer algum tipo de consequência para nós, seja somente para nós em particular, seja materialmente ou espiritualmente. Tudo aquilo que nós decidimos fazer e qualquer mudança que nós planejamos fazer, sobretudo aqueles que têm algum envolvimento com pessoas que dependem, como um pai e a mãe, toda decisão vai implicar em um bem ou um mal na vida, e não somente na sua. Então, decisões são realmente coisas muito sérias para se tomar. Não podemos fazer de qualquer jeito, não podemos fazer de modo atravessado, não podemos fazer sem refletir, sem pensar nas consequências que podem vir sobre a esposa, nas consequências que podem vir sobre o esposo, nas consequências que podem vir sobre os filhos, males físicos e a maior preocupação que nós devemos ter, sobretudo, males espirituais que podem vir sobre os nossos filhos. Há muitas pessoas que no afã e no desejo de uma melhoria de vida e de progresso na sua vida pensam assim, por exemplo, eu vou para outro lugar, eu vou para outro país. Aqui não está tendo condições para mim prosperar e eu não estou tendo aquilo que eu imaginava que deveria ter. Mas há um lugar ali onde há prosperidade. Se eu for para lá, eu sei que eu vou prosperar financeiramente. Isso vai trazer materialmente para minha família bens maravilhosos. Meus filhos terão prosperidade. Não passarão fome por aí. Mas acaba não pensando, por exemplo, se há um lugar, naquele lugar para onde vai, para se reunir, por exemplo, para congregar com o povo do Senhor. Vai para um lugar onde não há uma igreja, onde se possa congregar, um lugar onde possa cultuar, um pastoreio onde possa estar sob os cuidados. Simplesmente está preocupado com questões materiais. Meus irmãos, as coisas materiais passam como um vento. São coisas que são frágeis demais, que realmente nós não devemos nos apegar. A maior preocupação é com as questões espirituais, sobretudo. Não que as outras devem ser negligenciadas,
mas nós não podemos agir numa decisão precipitada. Então notem que as decisões, elas sempre, para alguém que ama aqueles que estão sob seus cuidados, alguém que é responsável, ele vai pensar muito. Ele vai observar as coisas. Ele vai tentar agir da melhor forma possível. Então, essa é a situação de Jacó, meus irmãos. Ele era agora um homem responsável, viu? Ele é agora alguém que está pensando na sua família. Ele é alguém agora que toma uma postura de homem, que antes estava vacilando no cuidado com a sua esposa e na sua postura com os cuidados e as coisas que foram confiadas a ele. E uma coisa que nós aprendemos também aqui na vida do próprio Jacó é o seguinte, é que ele não pensa assim, puxa, tem uma mudança que tem que acontecer na minha vida e eu tenho decisões para tomar. Ele não pensa assim, e é o que vem na minha cabeça somente e pronto, eu vou fazer. Nós olhamos para o texto, no versículo 4, a palavra nos diz assim, ó. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Então, ele vai começar a apresentar aqui algumas razões para as mudanças que ele pensa em fazer. Ele vai passar a apresentar algumas razões para as suas esposas da decisão que ele tem para fazer. E notemos, meus irmãos, que ele consulta a sua esposa, ou melhor, as suas esposas, Lia e Raquel. Ele chama elas para o campo, talvez para que ninguém escute, né, a conversa que eles iriam ter. E então eles se recolhem ali e o propósito é, ele vai consultar, ele vai conversar, ele vai apresentar. E ao olhar para isto, já fica uma lição que é importante para a vida, em todos os sentidos nossos, né? E pensando em modo aqui direto, na questão de relacionamento entre marido e mulher, esposo e esposa, no que diz respeito a decisões. Ainda que o Senhor nos mostre na Escritura, e nós sabemos, o homem ele é o cabeça do lar, o homem ele é o cabeça da casa, o homem é o sacerdote do lar, o homem é o pastor do lar, o homem... Sim, nós entendemos isto e nós devemos assumir o nosso papel nestes quesitos. Mas isso não exclui o marido de, em alguma ocasião, as decisões, sobretudo, que vão trazer e vão implicar para a família em questões várias, consultar a esposa. Porque tem gente que pensa assim, não, eu vou dizer, eu vou fazer e acabou-se. É isso, decidi. E vai ser assim. E vai ser assado. E aí vai ser agora, a partir de agora é assim e acabou-se. A gente vai para ali, vamos voltar para lá, eu vou fazer isso, você vai ter de fazer aquilo. E é só ordens e é assim. E a pessoa então é conduzida para lá, conduzida para cá, e vai para frente e vai para trás. Mas não há uma consulta, não há uma conversa, não há um diálogo tão importante. Como foi falado, né, na última pregação, penso, sobre a questão da comunicação. Isso é comunicação, não é? É sentar, é ouvir, é falar, é pensar, é com humildade se sujeitar, então, se aquilo está realmente, que ela diz, né? Mulher, ela que lê, que teme ao Senhor, ela é sábia também. Ela é alguém que vai edificar o seu esposo, ela é uma verdadeira auxiliadora, idônea. E é para essas questões também. Alguém que, no temor do Senhor, com a sabedoria das Escrituras, vai poder dizer, mas olha, pensa sobre isso, ou não parece que isso é um caminho tão saudável, ou com humildade, né? A mulher vai poder então falar. Qual o problema nisso? Isso não é agir contrário à Escritura Sagrada. Isso é agir em conformidade com a Escritura Sagrada. Isso é estar preocupado, inclusive, com o bem da esposa e até mesmo com os interesses que devem ser em conjunto de ambos nesse contexto. Então, consultar é sempre bom, ainda que a decisão final seja sua. Que você diga, não, mas vamos fazer assim, eu entendo, à luz da Escritura, de tanto que eu refleti e pensei, que o caminho que devemos seguir é este. Mas o papel e a consulta é algo sempre importante. Ouvir é bom. Ouvir é bom. E a gente, com frequência, negligencia isso.
E não somente no que diz respeito ao casamento, não, né? Daqueles que têm a esposa e tudo mais, mas na vida em geral para tudo. Como com frequência nós pensamos que realmente nós não precisamos consultar a ninguém para aquilo que pensamos em fazer. O filho consultar os seus pais com respeito à escolha de uma esposa, ou a moça consultar os seus pais com respeito a algum jovem que se aproxima dela e então quer ouvir dos seus pais o que seu pai tem a dizer acerca daquilo. Ou sobre a sua vocação, ou o que pensa em fazer, muitas vezes não senta e pensa, pai, olha, eu penso nisso, o que é que o senhor pensa acerca destas coisas? Eu estou inclinado a trabalhar com estas coisas, sei lá, eu penso no ministério pastoral. Como seria bom que isso acontecesse, viu? Penso no ministério, eu quero servir a igreja de Cristo. O que o senhor pensa sobre tais coisas? Mãe, o que é que você pensa sobre tais coisas? Com frequência, ainda mais os jovens, né? Nós somos levados a imaginar que estamos no topo da sabedoria e que não há ninguém que possa nos instruir e nos dar algum conselho que seja útil, porque afinal de contas nós somos suficientes. A realidade é que não somos. Ninguém. Do mais jovem ao mais velho. Do garotinho pequenininho ao ancião, todos nós precisamos consultar, conversar, conselhos, ouvido, ser emprestado para isso. Necessário. Então aqui era o que estava acontecendo. Jacó, ele se volta para suas esposas e quer então conversar com elas acerca daquilo que ele pretende fazer, e ele então vai apresentar as razões que ele entende para a mudança. O que é que ele vai dizer? O texto nos diz assim: e lhes disse, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Então ele está dizendo aqui, olha, talvez vocês não tenham percebido, mas eu percebi. Seu pai não tem mais a mesma face para comigo. Ele está estranho a mim. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Então notem, vejam, comecem a perceber uma mudança significativa, meus irmãos, aqui na vida de Jacó. Ele começa a reconhecer algumas questões importantes aqui. Ele vai dizer, o Deus de meu pai é comigo. O Deus de meu pai tem me sido favorável. O Deus de meu pai, que é diferente do Deus do teu pai, tem cuidado de mim. Ele é comigo. Então, ele começa a fundamentar, notem, a fundamentar aquilo que ele pensa em fazer ou aquilo que fora feito no Deus do seu pai. Ele vai fazer referência a Deus, não somente aqui. Então, ele vai dizer, olha, é favorável anteriormente comigo, porém Deus me tem estado comigo, o Senhor tem cuidado de mim em todos os momentos da minha vida. Ainda ele vai dizer um pouco mais, vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes mudou o salário. Então, ele vai dizer aqui, olha o que teu pai fez. Talvez vocês nem saibam disso. Talvez ele nem dissesse a elas. Está dizendo aqui agora nesse momento 10 vezes. E meus irmãos, provavelmente não foram 10 vezes apenas. Ele está usando esse número aqui, mas é que ele mudou diversas vezes o salário de Jacó. Mudou muitos momentos aquilo que ele recebia. Mas olhem o que ele vai dizer. Ele vai dizer, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Ainda que ele maliciosamente, tentando ter proveito sobre mim, tenha tentado fazer o que fez, ele não conseguiu fazer mal. Por quê? Porque Deus não permitiu. Então, mais uma vez, uma outra referência a Deus. Então ele vai dizer como é que acontecia isso. Se ele dizia, Labão, né, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Então ele vai dizer, assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim.
Ele vai dizer, foi Deus quem tirou. Algo diferente daquilo que os primos dele estavam acusando, de que ele tomou, ele fez isso. Não, ele vai dizer, foi o Senhor mesmo quem fez todas estas coisas. Foi o Senhor mesmo quem tirou aquilo que pertencia aos teus pais e deu a mim naquele contexto. Então, meus irmãos, o que é considerado aqui como algo realmente de uma mudança muito importante na vida do próprio Jacó é que ele dá todo o reconhecimento para todos os benefícios que ele estava experimentando a Deus. O Deus de seu pai. Ele não confia que tais coisas estavam acontecendo simplesmente por causa da sua suposta sabedoria. Ele não imagina que tudo aquilo que ele passa a experimentar e os benefícios que ele passa a ter são fruto simplesmente do seu próprio esforço. Ele reconhece que tudo aquilo que ele estava experimentando realmente vinham das mãos paternais de Deus. Do Deus que, como ele reconhece, primeiramente estava com ele. Do Deus de meu Pai que é comigo. Do Deus de meu Pai que me protegeu e não permitiu que ele me fizesse mal. E do Deus que então me deu tudo aquilo que eu possuo. Essa é a perspectiva que nós devemos ter na nossa vida. Porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de uma música que cantavam muito lá no Nordeste. Tem um cantor evangélico, mas ele fala exatamente isso. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Ele repete o tempo inteiro isso, nessa música que ele canta. E é interessante porque realmente é isto, não é, meus irmãos? Como nós lemos, inclusive, em Deuteronômio, capítulo 8. Foi Deus quem fez tudo aquilo pelo seu povo. Eles jamais poderiam imaginar e dizer, eu conquistei com a força do meu próprio braço. Eu possuo tudo o que possuo porque, afinal de contas, eu sou realmente bom no que eu faço. Não. Deus, quem deu. Então, meus irmãos, notem que saber que Deus é conosco, como Jacó reconhece, é algo fundamental em nossa empreitada, em tudo aquilo que fazemos. E ele está então apresentando isso, ó, Deus é comigo, Lia e Raquel. E deveria ser isso, meus irmãos, que nós deveríamos reconhecer na nossa vida. Deus é aquele que é com os seus. Deus é aquele que sustenta os seus. Deus é aquele que guia aqueles que são seus. O Senhor é o Deus conosco. É um Deus que realmente não abandona aqueles que estão num relacionamento pactual com Ele. Ainda que muitas vezes nossa mente e nosso pecado nos engane com a mentira de que o Senhor, Ele se esqueceu de nós, a realidade, meus irmãos, é que o Senhor nunca se esquece dos seus. Ainda que pensemos que sim. Mas isso é só coisa da nossa própria cabeça. O Senhor ama o seu povo e os guia e os sustenta em todas as ocasiões das suas vidas. Ele é o Deus que é conosco, Ele é o Deus que nos guarda e nos protege, para que nenhum mal nos alcance. E pensem assim, né? Nenhum mal, mas pastor, eu passo por tantos males aí. Mas sim, mas o Senhor é quem te protege. Você poderia experimentar muitos males outros. Muitos males outros. Na vida. Mas o Senhor, então, é aquele que guarda. Ele não permitiu que Labão fizesse mal a Jacó. O Deus que cuidou de Jacó é o Deus que cuida de nós hoje. Nós devemos, então, meus irmãos, quando olharmos para a Escritura e para ocasiões e porções da Escritura que revelam a compaixão, a bondade, o cuidado, a misericórdia de Deus naqueles dias com o seu povo e pensar, isso diz respeito a mim também. Porque muitas vezes nós pensamos o Deus de fulano, o Deus de cicrano, o Deus de beltrano. Não, é o meu Deus. O Deus de Jacó cuidou dele, o mesmo Deus cuida de mim. O Deus de Jacó sustentou ele, é o mesmo Deus que sustenta a mim. Este é o nosso Senhor. E, meus irmãos, essa perspectiva de que Ele é o nosso Deus muda tudo.
Ele é o meu Deus pessoal. Ainda que seja de todo o povo de Deus, mas Ele é meu, Ele está junto a mim em todos os momentos da minha vida. Até nas ocasiões em que eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Não é? Pelos dias que aparentemente são mais sombrios na minha vida e os dias mais amargos na minha vida, o Senhor, Ele está conosco. E isto deve nos trazer grande consolo na nossa vida. É isso que deve nos consolar nos dias maus. Saber que o Senhor, Ele é aquele que cuida de nós. Jacó reconhece isto. E ele reconhece que é o Senhor quem dá para ele toda a riqueza. Tudo o que ele tem. Não é você, meu irmão. Você deve ser diligente? É. Você é diligente? É. Que bom. Você pensa bem, organiza bem as suas finanças, você investe bem adequadamente, você trabalha duro, você recebe o seu salário, você faz produzir e você tem prosperado, alguns mais, outros menos. Mas nunca pense que é por causa de você somente. Você está fazendo o que deve fazer. E o Senhor tem te concedido prosperidade por graça. Pura graça do Senhor. Nunca esqueça do Senhor no dia da sua prosperidade. É muito fácil isso acontecer. Muitos caíram justamente no abandono do Senhor e em graves pecados justamente porque permitiram que a sua prosperidade e os seus bens tomassem conta do seu coração a ponto de ele esquecer o Senhor. O que nós sabemos, meus irmãos, é que isto nunca será bom. Não agrada ao Senhor e para você nunca trará frutos bons. Reconheça sempre. Tenha sempre nos lábios gratidão a Deus por tudo que você possui. Você não possui o que possui porque você é melhor que o seu irmão no banco ao lado. É somente porque o Senhor é bom. E Ele quer então que você, com o que você possui, você possa ser de alguma forma uma bênção na vida dos outros. Porque o que você possui, se formos levar à risca, não é seu. O que você tem não é seu. É para o serviço àqueles que estão ao seu lado. É para o bem do povo de Deus. É para a prosperidade da Igreja de Cristo. É para o avanço do reino de Deus. É para o serviço. É para o serviço. Então, é isto, é assim que nós devemos pensar acerca da nossa vida. É isso, então, que Jacó está fazendo ali. E vejam que realmente Jacó ele tem tido um progresso. E como o Senhor tem aperfeiçoado o seu santo servo em santidade. Ele tem progredido, ele tem crescido. É assim, meus irmãos, na caminhada com o Senhor. O Senhor é aquele, então, quem nos faz progredir em santidade. Na nossa peregrinação aqui, semelhantemente à peregrinação de Jacó. Mas então, o que é que a Escritura continua nos dizendo, não é? O verso número 11 nos fala assim: e o anjo de Deus, ele ainda ali tratando, né, com suas esposas, e o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê. Que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque eu vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Ele está detalhando aqui mais aquilo que ele vai dizer no verso 3 lá. E disse o Senhor a Jacó. Ele agora vai explicar a elas como isso aconteceu. O que foi que apareceu para eles? Ele vai dizer: e o anjo de Deus me disse em sonho. Foi assim que se deu. Em sonho. E o anjo de Deus me disse em sonho. E o anjo de Deus me disse em sonho. Opa, mas não foi o Senhor que falou. Interessante isso, né? Os teólogos, quando vão estudar porções da Escritura como esta, vão dizer que o anjo de Deus ou o anjo do Senhor não era um anjo comum. Até porque este anjo aqui, ele é comparado com o Senhor. Ele, inclusive, em várias outras porções da Escritura, eles possuem atributos que só o Senhor possui.
E ele não somente possui atributos que somente o Senhor possui, ele é aquele que faz as obras que o Senhor diz ter feito. O Senhor diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em outra porção da Escritura, vai dizer o anjo do Senhor, eu que te tirei da terra do Egito, da casa. Opa, peraí, que é isso? Quem é o anjo do Senhor apresentado aqui? Meus irmãos, o anjo de Deus apresentado aqui, que os teólogos concluem, é que se trata da segunda pessoa da Trindade. Trata-se do Senhor Jesus Cristo, de uma aparição dele na sua pré-encarnação e manifestações dele conduzindo o seu povo na antiga dispensação. Uma manifestação de Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele se revela ao seu povo nas letras do Antigo Testamento. A Trindade já pode ser vista no Antigo Testamento, nos Atos e em tantas outras coisas através das quais se manifesta na lei de Deus. Mas vejam, meus irmãos, este não é o ponto aqui. O ponto é que ele vai falar com Jacó. E é ele quem vai instruir a Jacó sobre aquilo que ele deveria fazer. Sobre como ele deveria, então, tirar ou tomar as coisas daquele que era o seu sogro. Ele vai orientar como isso deveria acontecer. Então, meus irmãos, depois de ele apresentar estas razões para a mudança que ele pretende fazer, conversando ali com suas esposas, o que acontece? Nós encontramos a resposta delas. Diz assim o verso 14. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Então notem que elas parecem não estar muito satisfeitas com o que o pai dela fez com elas, não. Não somente vendeu, mas também fez perder tudo aquilo que era direito delas como filhas dele. O que foi que ele deu para elas? Deu uma serva para uma, serva para outra. Só isso. Era realmente muito pouco naqueles dias para um homem que possuía riquezas e prosperidade. Mas elas olham para aquilo e pensam, não tem nada que meu pai possa nos dar ainda. Ele não nos tratou como deveria tratar. Ele nos trata agora como se fôssemos estrangeiros, que não têm direito nenhum aos benefícios e prosperidade que ele possuíra. Então elas reconhecem isto, elas reconhecem as palavras de Jacó, elas reconhecem as razões apresentadas ali por Jacó, e então elas concluem. Interessante, né? Vai dizer assim o verso de número 16. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Está com você agora tudo, né, Jacó? E tudo que foi tirado dele pertence a nós. E pertence a nossos filhos. E aqui, pela primeira vez, nós encontramos Lia e Raquel sem estar brigando, né? Briga grande antes, mas aqui elas estão em comum acordo. Não tem desavença aqui nesse momento. Agora elas reconhecem isto. E então a conclusão é, agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Notem só. Faze tudo o que Deus te disse. O Senhor que falou com você em sonho. Faz a vontade dele. Então, meus irmãos, aqui se conclui esta parte que vai tratar sobre mudança, razões para mudanças, decisões. O que realmente fez com que Jacó tomasse a decisão de ir para a sua terra, para a sua parentela? O que o Senhor disse. Meus irmãos, aqui é uma lição muito importante para nós, porque como seria bom, talvez, se Deus chegasse assim para você e dissesse, faça investimento, diretamente, como falava aqui nesses dias, chegasse assim para você e dissesse assim, olha, não investe nisso não, não vai dar certo não, investe ali, vai dar bom demais, tu vai prosperar. Sai desse emprego, bota teu currículo ali, naquele ali não, nesse vai dar certo, tu vai prosperar. Pode ficar certo, confia em mim.
Jovem, está pensando em fazer esse curso? Não. Entra nessa faculdade, não. Entra nessa, tu vai ser muito bem sucedido. Acredita no que eu estou dizendo, eu sei o que eu digo. Seria realmente algo muito interessante, né? Ou, jovem, casa com ela. Com essa daqui não, é melhor tu fugir. Vai dar errado na tua vida. Eu sei o que eu estou falando para você e é bom você me ouvir. Seria muito bom. Se realmente ouvíssemos diretamente assim, então, opa, não tenho que duvidar. O Senhor está falando para mim aqui. E eu estou ouvindo a voz dele. E é isso que eu devo seguir. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele foi tirado da sua parentela e foi levado para outro lugar e agora diz, olha, eu volto para a tua parentela, é isso que eu quero que você faça. Então, opa, eu tenho de fazer. Ainda que aquelas questões externas ali, os primos falando mal dele, rosto de Labão chateado com ele, tenham sido importantes para perceber algo que não estava tão bom. O que realmente determinou a sua mudança foi a palavra de Deus. E é isso, então, o que nos ensina para nós hoje. Veja, nós não temos mais Deus chegando para nós e revelando a sua vontade para nós. Olha, tem que ser assim. Não tem. Não existe mais isso. Isso é algo que ficou para os dias do passado, realmente. O Senhor fez escrever toda a sua vontade. Toda a sua vontade revelada nós temos, meus irmãos. Naqueles dias, Jacó não tinha. Ele precisava disso. Agora nós temos a Escritura Sagrada. A nossa única regra de fé e de prática. Aquilo que diz, olha, fulano, faz isso. Olha, faz isso. É a Escritura. Então, o que devemos fazer, meus irmãos, quando nós pensamos em tomar decisão? Não é consultar, como muitas pessoas pensam, horóscopo. Não é tentar fazer, vou fazer uma prova aqui. Se hoje chover, é para eu ir. Se não chover, não é para eu ir. Se a lua ficar brilhando redonda, acho que é a aprovação do Senhor. Se não ficar, eu acho que o Senhor não está me aprovando, não. Coisas que muitos crentes fazem por aí, viu? Que ficam esperando uma e dando uma de tipo Gideão, né? Opa, mas não, vou fazer uma prova aqui, para ver se essa é a vontade do Senhor para a minha vida. O que nós devemos olhar, meus irmãos, é a Escritura e ouvirmos a sabedoria de Deus e a vontade dele revelada na Escritura. Se o que eu penso em fazer é algo que é declaradamente contrário à palavra de Deus, o que é que eu devo fazer? Eu não devo nem pensar se é possível ou se eu devo fazer. Eu devo logo rejeitar. O Senhor está dizendo, não é isso que você deve fazer. Vamos pensar aqui no casamento com uma descrente. Você não vai pensar, não, peraí, será que Deus quer? Deus não quer, meu amigo, está muito claro. Você não deve casar com uma descrente. Nós seremos aqueles que não se apegarão à chamada vontade oculta de Deus, né? Que Deus não revelou para nós, os seus decretos. Alguém pode pensar assim, não, mas talvez elas sejam eleitas de Deus. E aí? Sim, meu amigo, como é que você sabe disso? Não. Nós somos chamados a viver segundo a vontade preceptiva de Deus, a vontade revelada de Deus. Ele diz, é assim que você deve caminhar. Esse é o caminho que você deve seguir. E é na Escritura que nós então observaremos os parâmetros, o guia necessário e a sabedoria necessária para então tomarmos decisão no momento oportuno e a decisão acertada na nossa vida. E tem coisas na nossa vida, meus irmãos, que nós também temos de decidir, que às vezes é entre uma coisa ruim e uma coisa boa, e às vezes entre duas coisas que não são necessariamente pecaminosas. E que aí, como é que fica, né? Então a sabedoria, a prudência, o bom senso, os conselhos daqueles que estão ao nosso redor, a vontade do Senhor, os princípios extraídos da Escritura, é o que vai guiar. Nenhum é outro é errado. Posso ir por aqui ou por aqui. Mas a Escritura realmente será o nosso guia. É a ela que você tem recorrido, é até ela que você tem ido para as decisões que você tem tomado, é a Deus que você tem consultado naquilo que você pensa em fazer. Meu irmão, se você tem negligenciado a sabedoria de Deus e a palavra de Deus, que nós lemos, toda revelada para nós de Gênesis e Apocalipse, você está caminhando segundo a sua suposta sabedoria, e a suposta sabedoria dos homens geralmente leva os homens à miséria e a tomarem decisões que são ruins e a fazerem aquilo que é desagradável a Deus. Mas quando nós atentamos para a palavra de Deus, que é o nosso guia, que é luz para os nossos caminhos, para tudo aquilo que nós pensamos em fazer,
tudo muda. E quando não sabemos o que decidir, se eu tenho que tomar determinada decisão agora ou não, a Escritura vai dizer, não seja precipitado. Não se precipite na sua decisão. Dê provérbios com frequência. Olhe, há instruções muito práticas. Eu não devo então me precipitar, então o que eu devo fazer? Eu devo recuar, ir então fazer o quê? Rogar ao meu Senhor, pedir para Ele mais iluminação, instrução através da sua palavra, para que eu possa discernir as coisas ao meu redor e entender se eu devo fazer isto ou não. Se eu devo ir para esse emprego ou não. Se eu devo sair da minha cidade ou não. Se eu devo entrar nesse curso ou não. Se eu devo casar com fulano ou não. Se é isso que eu devo fazer ou não. É Deus. Isto é o que Labão, ou melhor, Jacó, procurou fazer. E as suas esposas estavam, inclusive, de acordo. Faze tudo o que Deus te disse. Tudo o que Deus te disse. Nós somos, meus irmãos, realmente chamados por Deus a fazermos tudo aquilo que Deus diz, segundo a sua palavra. Em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Relacionamento com filhos, relacionamento com esposo, relacionamento com irmãos, relacionamento com amigos, relacionamento no trabalho, política, culto a Deus, tudo segundo o Senhor que fala na sua própria palavra. Encaminhando assim, meus irmãos, nós seremos bem-sucedidos. Bem-sucedidos segundo a vontade do Senhor, não segundo aquilo que nós imaginamos que é realmente ter uma vida bem-sucedida. Consultar a palavra de Deus é sempre o melhor caminho e seguir a sua vontade, não aquilo que é fruto da nossa própria imaginação e não os anseios que brotam no nosso próprio coração pecaminoso. O nosso coração é enganoso demais. Muito enganoso. Não pensemos que nosso coração é puro. Não é puro. Está sendo purificado por Deus, mas ainda há muitas mazelas. E esse é realmente o problema do coração. Ou o coração do problema é o problema que há no nosso coração. Muitas mazelas e muitos pecados e pouca sabedoria. É a sabedoria de Deus, então, que nos guiará em tudo. Então, meus irmãos, os versos 17 até o final nos vão mostrar outras coisas. Diz assim: Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas filhas em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua prosperidade, que acumularam em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Então vejam, ele toma a decisão, ele se levanta e vai. Pega tudo aquilo que possui, camelos, bens, filhos, gado, prosperidade, e então ele decide partir para a terra de Canaã, a terra do seu pai. E ele, então, vai fazer isto, meus irmãos, aproveitando-se da ocasião em que Labão foi fazer a tosquia das ovelhas, coisa que tomava tempo. Ele pensou, opa, agora é o momento oportuno para eu fazer isto. Sabemos que ele não precisava fazer isso. Ele não precisava fugir do seu sogro. Ele deveria realmente lidar com o seu sogro. Ele deveria, então, olha isso, e esse é o caminho que eu vou tomar, e então tomar. Mas ele, então, ele vai tentar, e aqui, mais uma vez, como no verso seguinte, nós começaremos a ver. Estamos falando sobre um progresso na vida de Labão, mas ele ainda continua se utilizando, em algumas ocasiões, dos mesmos pecados e os mesmos pensamentos que nutriram outrora, e que praticara em outros momentos. Porque ele vai então tentar sair escondido ali do seu sogro. E o que acontece? Não veremos somente algum problema ainda em Jacó, mas veremos ainda um problema em Raquel. O verso 19 nos diz, verso 20 nos diz, na verdade. Ou melhor, verso 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Então notem que Raquel, ela vai pegar os ídolos do lar. O que eram os ídolos
do lar naqueles dias. Eram pequenas imagens de deuses naqueles dias. Então eram pequenas imagens dos deuses pagãos daquela terra, que provavelmente o próprio Labão adorava. Lembrem-se, Labão era um ímpio, ele era um pagão. E então ela vai tomar eles. E qual o propósito, de Raquel fazer tal coisa? É porque, meus irmãos, existia a ideia de que aqueles ídolos ou aquelas imagens serviam para adivinhação, bem como proteção. Poderiam ser algo que os ajudaria e os guiaria como proteção na vida deles. Talvez ela pensasse assim: isso pode nos ser útil na nossa peregrinação que nós faremos voltando. Muito tempo de peregrinação. Uma andada longa, com muitos animais, crianças e tudo mais. Então ela permite que isso seja tomado, ela leva, ela furta aquilo que pertencia ao seu pai. E Jacó, então, nos diz o texto, verso 20, e Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando saber que fugia. Então, logrou. Poderia ser dito aqui que ele furtou. Ele agiu maliciosamente com Labão, o arameu, não lhe dando saber que fugia. Ele faz isso, como ele fizera em tantas outras ocasiões, realmente. Mostrando Jacó fazendo o que alguém vai dizer jacosice. Jacó fazendo as bobagens que algumas ocasiões realmente fizera. Ele faz isso. E então o versículo 21 nos diz: e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo das montanhas de Gileade. Então é interessante o que acontece aqui. Vejam só. Ainda que Raquel fizesse parte ali envolvida na família patriarcal, junto a um homem que fora levantado por Deus para fazer a vontade de Deus, ainda que Jacó conheça o Senhor e esteja cada vez mais se aproximando do seu Deus, conhecendo e cada vez sendo mais aperfeiçoado pelo Senhor, nós ainda percebemos, meus irmãos, que há debilidades, fraquezas, e não é diferente na nossa vida. Nós conhecemos ao Senhor, nós fomos redimidos por Cristo, nós fomos justificados, adotados, santificados, mas ainda há corrupção. Ainda há ídolos. Ainda que peregrinemos. Veja, Raquel ela estava peregrinando junto a Jacó para a terra prometida. Ainda que estejamos todos nós juntos, caminhando e peregrinando para a terra prometida, ainda há muitos pecados e ídolos em nós. Falaremos mais sobre isso à frente, inclusive sobre as consequências disto. Mas quantas são as vezes que nós nos apegamos a muitas coisas na vida, imaginando que isso nos trará algum tipo de benefício, e são nossos ídolos. Que isso de alguma forma nos protegerá. Que aquilo que nós tanto adoramos e servimos de alguma forma nos guiará e deixamos Deus de lado. Mas é porque isso, mas de repente a minha riqueza, mas de repente a minha família, mas não os meus filhos, não, mas é o meu trabalho, não, mas é a minha sagacidade, não, mas é isso, é aquilo, é tudo isso que me faz conduzir e caminhar seguro. Muitas vezes nossos corações, meus irmãos, como Calvino já disse no passado, que o nosso coração é realmente uma fábrica de ídolos, que brotam com frequência no nosso próprio coração e não precisa ser estampado numa escultura externa, não. Ele pode estar dentro aqui, como o que eu e você possuímos. Ídolos estes, meus irmãos, que devem ser despidos do nosso próprio coração. Porque aquele e o único que deve reinar no nosso coração é aquele que é o único Deus vivo e verdadeiro. É Ele que vai fazer com que a nossa caminhada até o final ela seja segura. Não são os ídolos que vão conduzir Raquel a uma caminhada segura. É o Senhor quem faz isto. E é Ele quem faz na nossa vida. Nós, meus irmãos, que peregrinamos também, como Jacó. Peregrinamos para a nossa pátria, como Jacó.
que caminhamos e peregrinamos para a nossa casa como Jacó. É Ele quem nos conduzirá a bom termo até o fim. E muitas vezes, meus irmãos, Ele nos conduzirá e muitas vezes Ele nos incomodará. Ou Ele nos trará desconfortos. Ou Ele nos trará problemas nesta vida, como trouxeram na vida de Jacó, naquele momento. Para então, meus irmãos, fazer com que, de forma alguma, desviemos os nossos olhos do foco. Às vezes as adversidades vêm para que nós tiremos os nossos olhos desta vida somente, desta terra somente, e nos apeguemos àquele que é eterno. Para que não nos acostumemos com a coisa boa e com as coisas maravilhosas desta terra e pensemos, é aqui que eu quero permanecer simplesmente e pronto, e não aspirarmos por novos céus e nova terra, pela restauração de todas as coisas, pela pátria celestial que tanto Abraão aguardava e que toda a sua posteridade igualmente deveria aguardar, e nós também devemos aguardar. Meus irmãos, a nossa peregrinação ela será cheia de momentos assim. Caras feias, pessoas falando maliciosamente, homens se levantando maliciosamente, mas o Senhor é aquele que nos guiará até o fim, como nos diz a sua própria palavra. Esta é a nossa esperança. Assim como Jacó está voltando para a sua casa, nós iremos para um eterno lar, onde o Senhor habita, onde Cristo habita, onde a justiça habita, onde há tudo o que há de mais maravilhoso. E não tem palavras que possam descrever isso com beleza e justiça. Mas quem são aqueles que irão para esta pátria? São aqueles que creem no Deus de Jacó, de Abraão, Isaque e Jacó? Ou são aqueles que possuem os seus próprios ídolos, como Labão? O seu próprio Deus, como Labão? Saiba você que não conhece a Cristo, saiba você criança e adolescente que ainda não professou a sua fé em Cristo, que não são os ídolos que salvam o homem. Não é a fé em qualquer outra coisa neste mundo sem Cristo que salva você. Não é a sua própria justiça, não é porque você é bonzinho, não é porque você é um filho obediente que salvará você. A obediência a seus pais não salva você. O que salva você é Cristo. É a fé no Senhor Jesus Cristo. É a fé no Cristo prometido no passado, revelado no tempo, morto naquela cruz, mas ressuscitou. Ele é o único que pode redimir corações. Ele é o único que pode salvar você, homem e mulher que não conhece a Cristo. Ele é o único caminho. Não há outra alternativa. Corra para Cristo hoje. Ele é um Salvador bendito. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, agradecemos-te, ó Pai, pela Tua palavra. Agradecemos-te, Senhor, pela Escritura Sagrada, pela graça de expor a Tua palavra, pela graça, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, e de saber, Senhor, que Tu és o nosso Deus. O Deus a quem nós devemos sempre consultar e correr, não somente como refúgio, não somente como a fonte de todo bem, mas também como aquele que nos orienta em todas as nossas decisões, em todas as nossas peregrinações, em tudo aquilo que temos de fazer nesta vida. Ó Deus, ajuda-nos a sujeitarmos-nos à Tua palavra e à Tua vontade, e a vivermos, Pai, segundo ela. E dá-nos também, ó Senhor, a graça de termos sempre os nossos olhos fitos na pátria celestial, não apegados às coisas desta terra, mas, ó Deus, com os olhos fitos no Senhor e na glória vindoura
nossa esperança. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.